Quando uma entidade astral de origem humana alcança essas esferas, torna-se consciente de que elas são habitadas por outras entidades que, segundo descobre, são de origem não humana. E é importante que o senhor saiba alguma coisa sobre essas entidades e sobre sua origem, antes de maior experiência astral. Por isso vou falar-lhe algo sobre elas. Essas entidades pertencem à urna evolução paralela, chamada de reino dos devas ou dos anjos. Evoluem de modo semelhante ao do gênero humano, com a diferença de que, em lugar de se individualizarem como humanos, vindos do reino animal, essas entidades, que anteriormente foram vistas e conhecidas como insetos, peixes, pássaros, individualizam-se como dementais, espíritos da natureza, e devas ou anjos. Quando chega a ocasião de um peixe ou um pássaro passar ao estágio seguinte de seu desenvolvimento, eles se transformam num elemental, ou num espírito da natureza, segundo seu tipo no mundo físico. O senhor deve se lembrar de que quando eu o levei ao fundo do mar, em nossa primeira viagem astral, mostrei-lhe alguns dos elementais que vivem no fundo do oceano. Originalmente, eram peixes e na viagem astral em direção à sua meta de aperfeiçoamento, transformaram-se de peixes em elementais da mesma maneira pela qual cães, gatos, cavalos, etc., transformam-se de seus tipos animais em tipos humanos não evoluídos que conhecemos no mundo. Os pássaros, por exemplo, tornam-se espíritos da natureza, às vezes são chamados de fadas, e tanto esses elementais como esses espíritos da natureza, depois de muitas e progressivas vidas, alcançam um estágio em que se tornam o que o mundo descreve como devas ou anjos. Bem, a grande diferença entre essas duas evoluções, na medida em que a evolução deva não mora no mundo físico, depois que o peixe ou o pássaro progrediram para o estágio de elemental ou espírito da natureza. Eles habitam os mundos astral e mental apenas e, a não ser pelos elementais mais baixos, ou tipos de espírito da natureza muito novos e não evoluídos, não vivem abaixo da terceira esfera do mundo astral. Por isso é que se sabe tão pouco dessa evolução entre as pessoas que vivem no mundo físico. Eles mal têm contato com esse mundo, no que se refere ao indivíduo comum, embora os seres humanos, que desenvolveram o adormecido sentido da clarividência, possam, naturalmente, ver essas criaturas, mesmo no plano físico, porque não há porta fechada para o clarividente entre os mundos astral e físico da consciência. Mas, como já disse, o homem comum não tem esse conhecimento, e habitualmente ridiculariza as histórias que circulam a respeito da existência dessas entidades. E apenas nos países não desenvolvidos, onde os habitantes estão mais próximos da natureza do que a média, que o povo pequeno, como as fadas e os espíritos da natureza são chamados na Irlanda, são reconhecidos. Ali, embora a maioria das pessoas nunca os tenha visto, os leprechauns, os gnomos, os elfos, têm sua existência reconhecida. Até os dias de hoje, muitos lavradores recusam cultivar determinados pedaços de terra, que segundo o folclore são propriedade das fadas. Muitas são as histórias contadas, dizendo que proprietários modernos, e materialistas, dessas terras, escarnecendo das velhas quiçagas, taxando-as de asneiras e superstições, sofreram desgraças que os habitantes do local atribuíram ao fato de terem insultado o pequeno povo. Não me proponho comentar se essas histórias de má sorte são ou não fundamentadas em fatos, porque, francamente, seria impossível dar uma opinião geral sobre esse assunto. Cada caso teria de ser investigado separadamente, a fim de que se apurasse a verdade. Acontece que fazer essa investigação não faz parte da minha tarefa presente. Digo-lhe, contudo, que no plano astral essas entidades não só existem, como tomam parte importante na vida do mundo astral e, depois da morte, quando alcançamos a terceira e as esferas ainda mais altas, não só as veremos pessoalmente, como teremos contato com elas, conforme descreverei. Quando um homem passa para a quarta esfera, talvez se impressione, de início, com a completa ausência do que pode ser descrito como atividade. Encontrará ali pessoas, naturalmente e, se já não as tiver conhecido na passada vida física, será apresentado a elas da mesma maneira pela qual é apresentado no mundo físico.
será bem recebido, como pessoa de interesses similares aos deles, pelos habitantes permanentes da esfera, pois estes sabem que o recém-chegado não poderia ter vindo à quarta esfera a não ser que tivesse o desejo e as qualificações necessárias que o tornam apto a agir ali. Em lugar da atividade física, ele encontrará atividade mental, porque o interesse principal dos habitantes, ali, é discutir os problemas evolutivos internacionais, discussões relacionadas com o desenvolvimento da ciência, discussões relacionadas com a evolução paralela do reino Deva e suas grandes diferenças em relação à nossa evolução e assim por diante, ou a formulação de teorias, que eles se empenham em testar. Tudo isso pode parecer muito monótono para o Senhor, mas para o indivíduo de tipo intelectual não é monótono em absoluto. Como é natural, as pessoas que ali se encontram variam intelectualmente, e os que têm intelecto mais apurado, e são, realmente, almas mais velhas e mais experientes, lideram as discussões. Em muitos casos, membros do reino Deva se reúnem à deliberação, embora a intercomunicação, nesses casos, não seja feita por meio de palavras, pois, embora não vivendo ainda no mundo mental, onde tudo é governado pelo pensamento, vemos que nos níveis mais altos do mundo astral a conversação pode ser realizada sem uso real das palavras. A vida é tão menos material ali que as possibilidades do intercâmbio de pensamentos vêm bastante naturalmente e nem se pensa em considerar tais coisas como maravilhosas ou extraordinárias. O Senhor deve ter em mente que os devas que habitam a quarta esfera do mundo astral também são seres evoluídos, tão diferentes do tipo inferior de elementais e espíritos da natureza quanto um homem evoluído é diferente do tipo inferior de colis que encontramos no mundo físico. A visão mental de um deva é muito diferente da visão mental do humano. O deva está mais interessado nos processos da natureza. Suas vidas estão de tal forma associadas às características naturais, oceanos, montanhas, árvores, flores, chuva e coisas assim, que eles não parecem ser nem mesmo ligeiramente afetados pelos problemas da vida que interessam a humanidade, a não ser em casos especiais, quando sua assistência é desejável. Embora o crescimento e o declínio das nações não lhes diga respeito, o progresso da vida das plantas e o trabalho científico de pesquisa, pelo qual a natureza fornece ao homem o necessário para sua vida física, interessa-os grandemente. Há devas evoluídos, a cujo cargo ficam os diferentes tipos de árvores, arbustos ou flores. Sob tais controladores, trabalham milhares de assistentes, todos eles parecendo ter deveres especiais. Onde um número excessivo de árvores foi cortado pelas invasões da chamada civilização, a evolução deva empenhar-se em produzir novas árvores, em substituição das destruídas. Os experimentos da ciência moderna, com seus esforços para produzir chuva artificial, são assuntos de grande interesse para o reino Devaí, à sua própria maneira, esforçam-se para influenciar o homem em suas atividades de pesquisa, levando pelo caminho correto. O reino Deva expressa-se através da cor, e quem quer que esteja interessado em jardinagem paisagística verá os resultados maravilhosos obtidos pelos devas na terceira e quarta esferas do mundo astral. Da mesma maneira pela qual um jardineiro científico, no mundo físico, se empenha na produção de flores de cores diversas, através de criteriosos enxertos e polinizações, os experimentos dos devas também são feitos assim. E seu conhecimento é tão maior, pelo fato de estarem mais próximos da natureza do que sua réplica humana, que os resultados produzidos são muito mais belos. E praticamente impossível descrever com palavras a beleza das flores produzidas pelo reino Deva, porque há muitas centenas de cores, quando temos apenas dezenas delas, e nem temos nomes para essas pormenorizadas variações do que chamamos vermelhos, azuis e roxos. Os devas também parecem expressar-se em sons, com a intenção de influenciar as atividades da vida. Falamos, com frequência, em conseguir uma atmosfera apropriada, e o que queremos com isso, habitualmente, é reunir pessoas em harmoniosa disposição de espírito. Os devas expressam-se como evolução de uma forma muito mais ampla, e o resultado é o que chamamos de música dos devas. Grande número de devas reúne-se nos bosques e pequenos vales,
usando misteriosos instrumentos de madeira que produzem os mais belos sons, sempre em perfeita harmonia. Suas vozes parecem alcançar além, muito além da voz humana, porém são muito suaves. Não usam palavras, tais como nós as compreendemos. Cantam, na maioria das vezes, em imensos coros, mas também há solistas, que de vez em quando cantam, ficando o coro principal em silêncio enquanto essa passagem é entoada. Os solistas instalam-se, em geral, em árvores altas, a alguma distância do coro principal, e o resultado, para os nossos ouvidos, é simplesmente espantoso. É de todo impossível fazer uma descrição correta desses concertos para alguém que não os tenha ouvido, mas, indubitavelmente, eles produzem uma atmosfera que, segundo dizem os devas, afeta, em seu todo, a raça humana. Talvez seja essa a maneira de expressar paz e boa vontade para todos os homens, porque, certamente, eles nunca poderiam compreender as diferenças de opinião, que, no mundo, levam a coisas tais como as modernas guerras. O Deva não tem propriedades, tal como nós as entendemos, nem precisa tê-las. Desde seus primeiros dias, como espírito da natureza, ele não teve necessidade de ganhar dinheiro para se manter, e pode, assim, ser considerado talvez como mais feliz do que seu reflexo humano. Embora esses devas pareçam rir ou divertir-se, da forma pela qual compreendemos tais coisas, estão sempre muitíssimo dispostos e amistosos quando se trata de auxiliar o homem. De certo modo, não parecem estar interessados nos negócios humanos, contudo, quando há casos especiais, quando terremotos e erupções vulcânicas se fazem sentir, eles parecem ter seu trabalho próprio a fazer, porque tudo quanto se relaciona com a natureza, a terra, o mar, a flora ou a fauna, é o seu mundo. Terremotos e erupções vulcânicas são fenômenos naturais que afetam parte da superfície da Terra. Quando essas tragédias acontecem, grande número de devas são enviados para ajudar onde puderem. Não posso dizer-lhe, exatamente, o que eles fazem, mas tem, é certo, uma parte a representar no esquema das coisas, e um dia, espero, saberemos mais do que sabemos hoje sobre o trabalho deles. Eles têm, igualmente, uma parte a representar no auxílio às emoções humanas. Conforme Ian disse, a doença do corpo é inteiramente desconhecida sob as condições astrais, mas os abalos emocionais, que tornam as pessoas extremamente deprimidas, ocorrem porque o mundo astral é o mundo da emoção e o corpo astral é o nosso veículo da consciência emocional. Em tais casos, os devas parecem tratar das pessoas deprimidas, devolvendo-lhes a saúde emocional. Consolam as pessoas, levando-as a conhecer-lhes a música divina, cujo efeito sobre quem não se sente muito feliz é realmente marcante. Não é com muita frequência que se vê alguém realmente infeliz no mundo astral, porque as condições lá existentes tornam isso muito difícil, mas há casos em que as pessoas se sentem perturbadas, e o povo deva trabalha, então, como enfermeiro e médico, e de maneira bastante eficaz. Dê-lhe matéria suficiente para pensar, antes de levá-lo à sua segunda viagem astral. Portanto, não o visitarei amanhã, mas voltarei dentro de 3 dias. Vou deixar-lhe outro comprimido. Tome-o, como fez antes, quando for deitar-se, amanhã à noite, e certamente estará adormecido às 10 horas. Virei ter com o Senhor no momento em que adormecer. Não coma carne nem beba álcool de agora até então e, quando acordar pela manhã, depois de amanhã, escreve imediatamente tudo quanto recordar. Eu o ajudarei a se lembrar, conforme fiz antes. Hoje, transcreva as notas referentes a esta conversa. Amanhã, estude todas as suas notas até o fim e à noite viajaremos juntos em nossos corpos astrais. Espere-me às 11 horas do dia seguinte, quando, penso, terá um registro completo de suas experiências à minha espera. Deixo, agora. Que manhã! O tempo estava excessivamente quente e úmido, e meu amigo Hindu falara mais tempo do que de costume, embora o que disse tivesse sido mais interessante ainda do que quanto expusera nos dias anteriores. Está abrindo uma nova visão da vida no mundo que se segue a este, visão que, se verdadeira,
torna o contato com aquele mundo ainda mais interessante do que antes. Não só estou excitado pela expectativa de uma nova viagem astral, mas, se essa viagem se tornar tão sensacional como a que fiz na semana passada, será então maravilhosa. Não me recordo de ter visto Charles desde aquela noite memorável e, seja como for, não me senti preocupado por isso, porque agora sei que ele está bem. Sua ausência física já não me aflige, e não me sinto triste agora. Sinto que a qualquer momento posso me encontrar com ele, se houver grande necessidade, e há, ainda, a sensação, que chega a ser certeza, de que ele não se afastou de nós, de que ainda continua na terra dos vivos. O que isso significa para mim é difícil de descrever em simples palavras, mas já estou começando a desejar uma conversação com pessoas que estejam tristes pela mesma razão que me entristeceu, para poder confortá-las e expor algo desse esquema que parece governar o universo. Talvez seja essa uma das razões pelas quais fui auxiliado, pois o anseio de passar essa informação a outros, de poder dar-lhes provas, tal como o meu amigo hindu pôde fazer comigo, é muito forte dentro de mim. Talvez um dia eu possa levar à prática esse anseio. Na noite seguinte, fui ao cinema. O filme era de aventuras e manteve meu interesse por um par de horas. Deitei-me imediatamente assim que voltei para casa, e tentei o truque de imaginar um espelho sobre a minha cama antes de me preparar para dormir. Dessa vez tive algum resultado, pois no momento de perder a consciência lembro-me de me ter encontrado de pé no meu quarto e ali, com toda certeza, estava meu corpo deitado pacificamente na cama. Lembro-me, distintamente, que comecei a abrir a porta do meu quarto e de que, no exato momento em que punha a mão na maçaneta, vi que estava, por assim dizer, a meio caminho da porta, e recordei-me, naquele instante, que portas não eram obstáculo para o corpo astral. E fui adiante. Deslizei pelas escadas abaixo, uns a 30 centímetros acima dos degraus, e me recordo disso porque abaixei a cabeça a fim de não colidir com o ressalto, no ponto em que a escada faz a curva. E evidente que não haveria necessidade de abaixar a cabeça, mas isso, de minha parte, foi instintivo. Atravessei a porta da rua e flutuei suavemente na direção do porto e do mar. A partir daí, só me recordo de estar acordando, esta manhã, à hora habitual. Fiquei deitado, inteiramente imóvel, pesquisando profundamente em minha consciência interior. Porém nada mais do que alguns poucos pormenores quanto ao início da minha perambulação da noite me vieram à lembrança. Não importa. Mesmo isso é alguma coisa, e estou bastante entusiasmado por descobrir que, sem auxílio, pude reter a continuidade da consciência no momento de adormecer, e até recordar o primeiro estágio da minha viagem astral. São 9 horas da noite. Terminei meu ligeiro jantar. Vou tomar o comprimido e me deitar. Que experiências terei desta vez? Capítulo 7. Desta vez foi como se eu não tivesse absolutamente adormecido. Quando compreendi, esta manhã, que estava de novo dentro do meu corpo, a lembrança de tudo quanto ocorreu estava clara em meu cérebro, tal como se eu tivesse estado num teatro e me pedissem para escrever todos os pormenores da peça. Assim, pude apanhar o bloco e o lápis e recordar, fielmente, tudo quanto acontecera. Depois de tomar o comprimido, olhei para meu pequeno relógio francês, cujos ponteiros apontavam para as 9 horas e 42 minutos. Não tentei adormecer, mas depois de alguns minutos descobri que tinha deslizado para fora do meu corpo, e que estava de pé ao lado da cama, com a minha forma adormecida deitada sobre ela. Olhei outra vez, e faltavam 5 minutos para as 10. Não havia ninguém ali, e andei em torno do meu quarto, maravilhado com a simplicidade do que, por ocasião da minha primeira viagem astral, me havia impressionado como extremamente complicado. Não tentei deixar meu quarto, pois lembrava-me, muito claramente, que meu amigo hindu dissera que ali estaria às 10 horas. Esperei, portanto, a sua chegada, perfeitamente seguro de que ele não me faltaria. Quando voltei a olhar para o relógio, eram 10 horas e ainda nada acontecera. 5 minutos se passaram e eu fiquei a pensar se tudo aquilo não iria transformar-se numa decepção. Fui ficando cada vez mais preocupado,
conforme os minutos se amontoavam, mas recusei-me a fazer experiências por minha conta. E quando ia de novo olhar para o relógio, ouvia voz familiar, atrás de mim, dizendo: pensou que eu ia desapontá-lo? Meu amigo contou-me que se atrasara porque estivera ajudando um amigo particular que morrera naquela manhã. Disse que aquele homem tinha medo da morte e que, embora tivesse estado doente durante muitos meses, lutara contra ela até o fim. Explicou-me que tal coisa era inteiramente inútil, pois chegara a sua ocasião e, embora tivesse conservado a vida em seu corpo por algumas semanas, através de sua extrema força de vontade, por fim a morte prevalecera. A doença de que aquele homem sofrerá durante meses, enfraquecera, afinal, seu corpo físico, e de tal maneira que se tornou impossível para a matéria etérica permanecer dentro dele. Disse-me, ainda, que tinha estado a prestar auxílio a esse homem para que se libertasse do veículo etérico, que tentava manter com ele, já que era a coisa que agora mais se aproximava da vida física, a única vida que ele compreendia. Conseguir que ele fizesse o esforço de vontade necessário para desprender o duplo etérico do corpo astral, no qual se enroscara, levara mais tempo do que de costume. Ele está bem, agora, disse meu amigo, e deixei-o com alguns ajudantes astrais, que provavelmente desejarão permanecer com ele, até que, através de experiência prática, o homem aprenda algo sobre a lei. Perguntei-lhe o que íamos fazer, dessa vez, e a resposta foi que seria desejável que eu primeiro tentasse passar de uma esfera mais baixa para as mais altas. Deu-se a grandes trabalhos para explicar-me que, embora as qualificassem como esferas mais altas, elas não ficavam, realmente, umas acima das outras, mas em torno de nós, sendo apenas diferentes as condições de densidade. Sugeriu que iniciássemos nossa expedição de Londres, por isso, pusemo-nos a caminho, como tínhamos feito da outra vez, e logo descíamos para o que era a terra, evidentemente. Quase que de imediato reconheci que a imensa cidade que estava abaixo de nós era Londres. Os objetos pelos quais passávamos, em nosso caminho, não eram de forma alguma claros, e eu apenas podia distinguir a terra do mar. Era como se estivesse vendo um quadro movimentado da paisagem, projetado sobre uma tela com muitíssima rapidez. Não havia qualquer esforço em nosso movimento e, embora tivéssemos gasto o que parecia ser menos de 1 minuto, não chegamos de forma alguma ofegantes. Como acontecera antes, pousamos em terra diante do Hyde Park. Disse-me o meu amigo que aquele era o melhor lugar para descer, porque, embora fôssemos para Piccadilly Circus, a descida ali poderia facilmente assustar-me, devido ao tremendo tráfego e à possibilidade de pensar, o que seria bastante errado, que talvez viesse a ser atropelado. Se eu assim me assustasse, meu medo seria transmitido ao meu corpo físico, em Colombo, e ele imediatamente se esforçaria por atrair de volta o seu dono. Tendo medo causado minha precipitada volta, em meu corpo astral, a minha forma natural de consciência, eu deveria, consequentemente, acordar com o coração aos saltos, recordando o que descreve Ria como um abominável pesadelo, o que talvez nada tivesse de ver com o que realmente se passara, com a ilusão de que eu havia sido atropelado. E o medo causado por esse acontecimento imaginário resultaria no desordenado batimento do coração, modo pelo qual o medo geralmente reage no corpo físico. Quando tocamos a terra, vi o ambiente familiar que tantas vezes contemplara em dias passados. A tarde mostrava-se ensolarada, e havia muitas pessoas andando por ali. Crianças, com suas mães e pajens, brincavam, como de costume, e não distante eu podia ver a constante corrente do tráfego, carros, táxis, ônibus, que passavam, descendo Park Lane em direção de Piccadilly, e de Hyde Park Corner. Sugeri que caminhássemos pela Oxford Street e, embora as calçadas estivessem repletas de compradores retardatários, em seu caminho para casa, e os empregados das lojas, naquele momento, estivessem deixando seus empregos, de forma alguma fomos molestados. Como antes, senti o estranho contato fluídico, perceptível a cada vez que eu me via forçado a passar através de um corpo físico, e pareceu-me muito difícil não pedir desculpas. Meu amigo,
que não gostava de aglomerações, flutuava uns 2 metros acima da cabeça dos passantes. Logo fiz o mesmo e fomos pousar outra vez em Piccadilly Circus. Talvez o senhor goste de ver o local de sua última viagem a Londres, e observar se reconhece algumas das pessoas no salão do Trocadero. Indagou ele. Concordei e para lá caminhamos. Exatamente àquela hora, o vestíbulo estava se enchendo das pessoas que vinham esperar os amigos, com garçons andando de cá para lá, recebendo e atendendo pedidos. Não vi ali ninguém que eu conhecesse, e nem sinal de Charles ou de Roy Chapman. Fiquei a pensar se este último não se teria cansado da perpétua ronda de refeições e bebidas, pelas quais não tinha de pagar, mas não fiz perguntas. Meu amigo fez-me um sinal, chamando-me, e eu compreendi que ele desejava subir as escadas. Tratei de segui-lo sem perguntas, e depressa estávamos num corredor onde havia muitas portas de saída. Entramos em um daqueles aposentos, que se revelou um quarto de dormir, desocupado. Como é natural, tínhamos passado através da porta, o que dispensava o uso da chave. Agora, disse ele, é melhor fazermos nosso caminho. Vim para este quarto a fim de que pudéssemos estar tranquilos, pois desejo que compreenda que é muito simples a passagem de uma esfera mais baixa para outra menos densa, exigindo, apenas, um esforço da vontade para que se torne imediatamente realizada. Quero que segure minha mão e deseje apenas fazer o que eu fizer. Não vai sentir nada, mas perceberá que a cena, a seu redor, vai se transformando gradualmente. As paredes, que parecem fechar-nos neste quarto, serão como que derretidas, o mobiliário que nos rodeia, lentamente, irá se tornando vago e nevoado e, durante todo o tempo, o Senhor deverá deixar-se levar, de forma que minha vontade possa dominar a sua. Aconteça o que acontecer, não fique nervoso porque, se entrar em pânico, acordará imediatamente em Colombo. Está pronto, agora? Respondi afirmativamente, e não senti medo algum, apenas interesse. Segurei com firmeza a mão de meu amigo, e tentei, ao máximo, permitir que sua vontade me controlasse. E quase que imediatamente as paredes do quarto tornaram-se enevoadas e indistintas. O mesmo aconteceu com o mobiliário e, em menos tempo do que me é necessário para escrevê-lo, estávamos de pé, ao ar livre, num pequeno campo e, à distância, havia o que parecia ser uma típica aldeia inglesa. Ouça agora, disse ele, e ouvirá muito claramente um ribombo distante. E o ruído da cidade de Londres, e pode ser ouvido apenas porque estamos somente a um subplano ou esfera afastados do que é a réplica real e astral da cidade física de Londres que o senhor conhece tão bem. Esta é a segunda esfera do mundo astral e já pode ver que é muito menos material do que a parte mais densa daquele mundo, a parte para a qual vamos imediatamente depois da morte. Viajemos um pouco, e verá o que quero dizer. Pusemo-nos a caminho, de novo flutuando suavemente, 1 metro, mais ou menos, acima do solo, até chegarmos à aldeia que tínhamos visto à distância. Parecia-se muito com uma aldeia comum, pois havia lojas, 2 cinemas, um excelente hotel, que parecia grande demais para o tamanho da povoação e, nos arredores, pelo menos 3 edifícios que eram igrejas, obviamente. Em torno da povoação, estendendo-se para longe e amplamente na distância, via as casas mais bonitas. Algumas eram pequenas, outras maiores, mas cada uma delas se mostrava rodeada de coloridos jardins, nos quais flores de toda a espécie estavam em profusa florescência. Vi tanto homens como mulheres trabalhando nesses jardins, mas era evidente que trabalhavam por prazer e não porque eram forçados a trabalhar. Cães de diferentes raças brincavam pelos gramados, e podíamos ouvir vozes infantis ao passar. A diferença entre aquelas casas e as casas semelhantes do mundo estava na ausência de garagens. E reparei que não se viam carros pelas ruas. Meu amigo explicou-me que ali não havia a necessidade de transporte, porque as pessoas podem ir de um lugar para outro através de métodos muito mais fáceis, pois que lhes basta expressar em pensamento o desejo de ir seja para onde for e, imediatamente, flutuam suavemente do ponto em questão para o destino que o desejam alcançar.
Perguntei por que havia lojas, quando o dinheiro não era necessário, e meu amigo disse-me que as pessoas que encontram sua felicidade naquele nível gostam de levar uma vida tão próxima quanto possível daquilo que sempre imaginaram como ideal, quando vivos. Algumas gastam dinheiro, disse meu guia, dinheiro criado pela própria imaginação, e compram alimentos, que preparam, e até comem, tudo na imaginação, porque é o que desejam. Mas, com certeza, indaguei eu, é de todo desnecessário ter lojas, quando um pensamento seria suficiente para produzir no próprio lar de cada um o que desejassem. Essas lojas, foi a resposta, têm sua origem nas mentes dos habitantes, e não existe nenhuma delas no mundo, bem como não existe o pessoal que nelas serve. Desde que os que aqui residem pensam numa coisa, ela se torna um fato neste mundo de ilusão. Essas lojas são, todas, invenções da imaginação, bem como as coisas ali vendidas, mas, enquanto as pessoas quiserem ter lojas junto de si, elas as terão, pois que as imaginam. E continuou. O mesmo se dá com as igrejas. As pessoas gostam de continuar suas práticas religiosas, embora depois da morte possam ter descoberto que muitas das afirmativas feitas por seus padres e pastores não tinham sido inteiramente corretas. Os habitantes permanentes constroem essas igrejas, ex-padres e ex-ministros da religião continuam em suas antigas vocações, atraindo seguidores para si, tal como faziam na vida que terminou. Os cinemas também são muito populares, mas, embora haja uma interminável variedade deles na primeira esfera, o mesmo não acontece na segunda esfera. Aqui, os cinemas não são a reprodução astral dos mesmos lugares que estão no mundo, mas criações, pelo pensamento, dos habitantes permanentes. Há sempre esses produtores de filmes, ou produtores amadores, que criam novos filmes em sua imaginação, e suas formas pensamentos são produzidas na tela para todos verem. Esses espetáculos, sob vários aspectos, são melhores do que os que vemos no mundo, e os habitantes do astral veem na primeira esfera, porque, sob condições astrais, os produtores podem dar estupendas asas à imaginação. Não há, aqui, o custo da produção a considerar. Os teatros também são populares neste nível. Os que se interessam pelo teatro amador, bem como ex-atores e ex-atrizes, produzem uma peça depois da outra, para benefício de amigos e conhecidos, e podem fazer isso muito facilmente, pois não há dificuldades em obter os costumes adequados, os cenários e orquestra, pois essas coisas são criadas pela imaginação e nada custam. Há, ainda, algumas pessoas que desejam morar em hotéis. Provavelmente, são pessoas que sempre acharam maravilhoso morar em um dos grandes hotéis, dispendiosos demais para elas, quando estavam no mundo. Agora podem fazer isso. Por isso é que aquele hotel parece grande demais em relação ao tamanho da aldeia. Esse hotel não poderia existir numa aldeia comum do mundo, mas aqui não há necessidade de lucros. As pessoas moram no hotel e têm todo o serviço e a atenção que desejam, apenas na imaginação. Assim são felizes, por algum tempo. Mas, isso deve cansar, depois de certo prazo, não é verdade? Indaguei. Sim, cansa, disse ele, e então as pessoas procuram algo mais satisfatório na vida, tal como o Senhor verá, porque quando aquele seu desejo particular já não existe, elas podem mudar para outra coisa, e obter o que o desejarem. Muitas pessoas são perfeitamente felizes nessa existência bucólica, em particular aquelas que tiveram vida bastante dura na existência terrena. Essas pessoas, com frequência, passam 90% da existência astral sob essas condições, com amigos, animais de estimação, belas casas e jardins que as satisfazem, e só se transferem para o mundo mental quando são mais ou menos forçadas a isso pelos anseios de seus egos, que desejam progredir, adiantando-se pelo caminho da evolução. Meu guia disse-me então que lhe desse novamente a mão e o secundasse no desejo de passar daquela segunda esfera para a terceira, e eu fiz o que ele pedia. Imediatamente, a cena que nos rodeava começou a obscurecer-se, e aos poucos foi dando lugar a um ambiente novo. Nossa vizinhança era agora bastante diferente, porque estávamos de pé, ao ar livre,
rodeados pelo que parecia ser dezenas de pequenos bosques ou capões. Se puderem imaginar um parque gigantesco, com árvores por toda parte, isso irá ajudar a visualização da paisagem. Não há nada igual àquilo em nosso mundo, mas eu penso que, visto de cima, ter-se-ia a impressão de se estar sobre uma gigantesca floresta de Sherwood. Em muitos casos os espaços abertos tinham vários acres de extensão, variando de uma clareira com talvez uns 4.000 metros, para espaços abertos cobrindo o que se estimaria um campo de 50 acres. Todas aquelas clareiras eram muito pitorescas, pois por toda a parte havia arbustos floridos, e viam-se narcisos e miosotes florescendo em profusão pela relva verde. De início, não vimos casas, porém, mais tarde, vi casas isoladas e muito grandes, parecendo-se também as imensas mansões ou casas senhoriais encontradas na Inglaterra, e que nos velhos dias eram habitadas pelos aristocratas ou senhores rurais da região em que se erguiam. Deslizamos por ali e vi que muitos daqueles grupos e espaços abertos eram congregados. Aproximamo-nos de um desses grupos e vimos que havia ali talvez umas 100 pessoas observando um artista que estava pintando sobre uma tela que media cerca de 16 metros por 9. Aquelas pessoas, era evidente, estavam fascinadas pelo que observavam, pois nenhuma delas tomou conhecimento da nossa presença quando nos reunimos ao grupo. O artista não estava usando pincéis, mas tinha na mão uma longa vara, semelhante a uma vara de pescar e, conforme apontava com ela para as diferentes partes da tela, surgia uma pintura, primeiro em tosco esboço, depois em pormenor. À proporção que pintava, o artista falava, de vez em quando, explicando o que estava a criar. Tornava muito clara a impressão que, desejava, os outros, os que estavam observando, deveriam ter. Em determinada ocasião, apagou parte da pintura. Não posso usar outra palavra para o fato, pois ele apontou a vara e parte da pintura desapareceu, e explicou que sua forma pensamento anterior não fora suficientemente pormenorizada para produzir o efeito que desejara. Pareceu concentrar-se novamente, a vara moveu-se para cima, para baixo e em diagonal. Novo pormenor que se mesclou com o resto da pintura tornou forma imediatamente, e a segunda tentativa reforçou, de pronto, o trecho que ele fizera 1 minuto antes, mais ou menos. Eu não podia entender muito do que o pintor estava falando, pois a explicação revestia-se de expressões técnicas, compreensíveis apenas para seus irmãos de arte. Meu guia disse-me que um artista pinta porque o desejo que o levar a fazer tal coisa no mundo continua depois da morte. Naquele nível, não precisa de tintas nem de pincéis, já que tem capacidade para se expressar em cores apenas pela projeção do pensamento. A fluídica matéria astral responde à forma pensamento, e a pintura aparece, como que através de magia, à proporção que o pensamento se desenvolve. Embora a tela fosse enorme, em comparação com as que temos em nossas galerias do mundo, de forma alguma era embaraçoso criar um quadro daquele tamanho no mundo astral, quando, apenas pela concentração num ponto particular na tela, a pintura que estava na mente do artista ganhava vida. Não posso descrever as gloriosas cores com as quais esse quadro era composto, porque não temos palavras para descrever as muitas nuances usadas. Se eu mencionar que vi pelo menos a 30 diferentes tonalidades de uma cor, e que, se fosse descrever qualquer delas teria de usar a palavra vermelho, compreenderão como é impossível dizer alguma coisa que não seja senão uma descrição muito incompleta do que vi de modo bastante claro. Meu guia explicou-me que muitos dos grandes artistas do passado, que ainda estão no nível astral, vivem naquela esfera e passam a vida criando, sob a forma de pintura, as ideias que têm em mente. Ao mesmo tempo, esses artistas ensinavam a quem quer que gostasse de ouvi-los e observá-los os métodos adotados na produção dos quadros. Disse-me, ainda, que um daqueles imensos quadros era feito em poucas horas, e que, a miúde, o artista, tendo terminado um deles, iniciava imediatamente a criação de outro. Mas o primeiro desbota, assim que o artista desvia dele a sua atenção? Indaguei. Não, respondeu meu amigo. O quadro permanece tal como vê agora, enquanto alguém olhar para ele. Desde que um quadro é criado na matéria astral,
permanecia estático para qualquer pessoa vê-lo, enquanto um só pensamento se concentrar ali. Quando todos os pensamentos lhe forem retirados, ele se desintegra aos poucos na vasta atmosfera astral, e fica perdido para sempre, ou até que um novo pensamento venha a recriá-lo como nova pintura. Fiquei a observar até ver o quadro terminado, fascinado pelo talento do criador e pelos resultados obtidos por ele. Quando o artista se afastou, e estava conversando com alguns dos presentes que tinham estado sentados a seu redor, observando-o, vi que vários daqueles observadores, estudantes de arte, era óbvio, começaram a criar algo semelhante por si mesmos, tomando o quadro mestre, se assim posso chamá-lo, como um modelo. Fiquei ainda a observar, e imediatamente vi a tremenda diferença entre seus esforços e os do grande pintor. Meu amigo explicou-me que a razão de tão grande diferença era a falta de conhecimento do estudante, comparada com o conhecimento do mestre. Os estudantes não tinham capacidade para expressar, em pensamento claro, o que desejavam que aparecesse na tela, e os resultados eram, então, amadorísticos, decididamente. Ficou evidenciado que a tela só mostraria o que eles pudessem expressar em pensamento, e eu vi, claramente, porque aquilo se passava assim. Mesmo nas galerias de arte do nosso mundo, se contemplamos um quadro, acontece, muitas vezes, podermos sentir o que o artista empenhou-se em expressar. Tal sensação é 1000 vezes reforçada no nível astral e, olhando para a grande pintura, eu sabia, sem qualquer sombra de dúvida, o que o artista quisera expressar em cor e forma. Saímos dali e vimos muitos grupos de pessoas ao redor de indivíduos que faziam trabalho semelhante, mas como a região era ligeiramente ondulada, seria praticamente impossível ver dois deles ao mesmo tempo. Em um dos vales, corria um arroio de águas lentas, e, sentadas em sua margem, havia um grupo de pessoas que pareciam nada a fazer. Ao nos aproximarmos, entretanto, percebi que aquele grupo não estava observando um artista criador, mas produzindo sons que se assemelhavam a uma bela sinfonia, tocada por uma das orquestras famosas do nosso mundo. Nada ouvi enquanto não me aproximei do grupo, e só então senti que o ar estava repleto da mais bela música que jamais tinha ouvido. No centro do grupo havia um homem cujo rosto me pareceu familiar, embora eu soubesse que jamais o conhecerá na vida real. Perguntei ao meu guia quem era ele, e o hindu murmurou. E o célebre Johann Strauss. Naquele momento ele estava demonstrando como o som da água que corria podia ser expresso em música. Lembrei-me de que aquele Strauss havia composto o Danúbio Azul, e aquela música parecia ter muito da cadência existente na tão divulgada mas bonita valsa. Eu diria que era até mais bonita. Enquanto ali estava, fascinado, eu vi, na margem oposta do arroio, o que me pareciam figuras etéreas, que, de certa forma, eram parte do poema sinfônico que eu ouvia. Meu amigo disse que olhasse para aquelas novas figuras. São membros da evolução paralela da qual lhe falei, o reino Deva, disse ele. Mas o que estão fazendo? Perguntei. E por que parecem diferentes do grupo que está do nosso lado do arroio? Explicou-me ele, então, que pareciam diferentes por serem realmente diferentes. Eram mais etéreos porque, sendo parte de uma evolução diferente, seus corpos são diferentes e, embora feitos de matéria astral, são, ao mesmo tempo, menos concretos do que nossos corpos astrais. Disse meu amigo que aqueles que ali estavam eram alguns musicistas devas, seres que vivem e se expressam através do som, e que estavam ajudando o compositor que víamos sentado do nosso lado do arroio a expressar-se tal como o desejava. Exatamente como ajudavam não sei dizer, porque nunca falavam, mas pareciam concentrar-se no criador da música e, através de seus pensamentos, capacitá-lo a expressar, cada vez mais detalhadamente, aquilo que se esforçava para criar em sons. Havia volume no som, e cada nota era ouvida claramente, mas percebi que, quando nos afastamos a uma distância de talvez 50 metros, nada mais ouvimos. E difícil descrever esses membros do reino devem palavras inteligíveis. Suas formas são belas mas, quando se movem, parece que se evaporam. Quando ficam novamente imóveis, voltam a tomar forma definida,
Penso que a melhor maneira de descrevê-los seria dizer que seus corpos pareciam feitos de névoa, que só se reunia de forma concreta quando os indivíduos permaneciam mais ou menos imóveis. Passamos para a margem oposta, mas, ao nos aproximarmos, aquelas criaturas pareceram resvalar para longe, tal como animais tímidos. Não nos temiam, mas não nos convidavam a qualquer contato, e senti que, se nos aproximássemos delas com a intenção de com elas nos comunicar, e como isso seria possível então não tinha ideia, as criaturas se desvaneceriam no ar. Meu amigo Indo disse que essa impressão era, de certa forma, razoavelmente exata. Com meu guia fazendo-me sinal para que o seguisse, saímos dali. Depressa vi que ele se dirigia para uma das grandes casas que me tinham parecido imensos solares. Ao nos aproximarmos mais, vi que a arquitetura era realmente muito bela, com profundas janelas francesas abrindo para o campo circundante. Amplos gramados estendiam-se aos poucos em declive, para além da casa, que se situava no alto de uma elevação. Flores e arbustos floridos desabrochavam por toda a parte, e à distância, talvez uns 15 quilômetros além, o mar poderia ser vislumbrado, se se observasse com atenção. O lugar era delicioso, e eu fiquei a pensar em quem viveria ali, e com que propósito. Pousamos no solo, sobre o terraço, e entramos pelas amplas portas que levavam a um espaçoso vestíbulo mobiliado como eu esperava que estivesse, mas com uma notável diferença. Naquele vestíbulo havia, realmente, pequenas árvores e plantas, principalmente roseiras, desabrochando no interior da casa com as raízes enterradas através do piso. Não havia artifício naquilo. Na verdade, sentia-se que se estava num jardim interior, e o resultado era realmente muito agradável a nossos olhos. Não parecia haver ninguém ali, nem se ouvia o ruído de possíveis ocupantes, mas meu guia imediatamente levou-me para uma das portas do vestíbulo e, ao abri-la, um som de música veio ter a meus ouvidos. Havia apenas uma pessoa no aposento. Ela estava tocando num grande piano, de forma a revelar que não se tratava de pequeno expoente da arte. Não tomou conhecimento de nós, mas continuou tocando, e ficamos a ouvir, fascinados pelo domínio do musicista sobre seu instrumento. Havia ali algumas poltronas convidativas, nas quais nos sentamos, e, talvez durante um quarto de hora, o pianista continuou a tocar. Ouvindo, pareceu-me reconhecer naquela música uma semelhança com os prelúdios de Chopin e, num murmúrio, perguntei a meu amigo quem era o musicista. Não o reconhece? Perguntou ele. E o famoso Chopin, que ainda expressa sua grande alma por meio do som, exatamente da mesma maneira que fazia quando estava vivo. Repare, entretanto, que aqui ele não parece frágil. Entretanto, quando estava no mundo, sofreu muito, e durante grande parte de sua existência não foi um homem saudável. Agora tudo isso mudou. Aqui a fadiga não o pode perturbar, e produz cada vez mais uma bela música que, de vez em quando, ele permite que outros musicistas o ouçam. Neste nível realizam-se concertos durante todo o tempo, assim não há qualquer dificuldade para ir a esses espetáculos, se a pessoa estiver realmente interessada e for capaz de apreciar o encanto da natureza daquilo que o musicista se empenha em expressar em som. Olhei para o pianista mais atentamente, e verifiquei que não podia achar qualquer semelhança com a figura do grande musicista, cujos retratos tinha visto, mas a minha lembrança de tais retratos era vaga, e talvez não os tivesse estudado muito cuidadosamente. Depois de algum tempo, ele parou de tocar e voltou-se para nós, sem se perturbar ou contrariar com a nossa presença. Supôs que fôssemos amantes da música, e explicou-nos o que tinha tentado expressar. Embora ele usasse alguns termos técnicos, fiquei fascinado pelo que ouvi. Chopin enfatizou que, em sua opinião, cada som era a descrição de uma cor ou de um movimento. Sequências e fusões de acordes eram pinturas sonoras de belos jardins, e quando as cadências aparecem, deveríamos sentir, imediatamente, a presença de um arroio de águas lentas, talvez entre dois jardins lindamente planejados, e tentar ver o quadro que o musicista se empenhava em expressar. Eu, que me considero musical, compreendi imediatamente quão pouco sabia da verdadeira arte,
e resolvi que, depois de minha morte, eu haveria de ser uma daquelas pessoas que tinham se dedicado ao estudo da música em grande estilo. E uma pena que, no mundo, esses mestres da música, na maioria dos casos, estejam inteiramente fora do alcance e da oportunidade do homem médio que precisa ganhar a vida. Saímos como tínhamos entrado, sem qualquer despedida oficial e, quando nos afastávamos, Chopin voltou-se para o piano e recomeçou a tocar. Ao fecharmos a porta, estávamos novamente no vestíbulo, e nenhum som atravessava a porta. Havia apenas o canto dos pássaros, muitos dos quais de diversas cores, que adejavam por ali, não só nos jardins, mas dentro da própria casa. Meu amigo disse-me que a enorme casa era uma das grandes escolas de arte existentes naquele nível do mundo astral, e que centenas dos habitantes permanentes de tal mundo passavam a maior parte do tempo aprendendo alguma coisa da arte na qual estivessem particularmente interessados. Disse-me que o ensino estava sempre disponível, porque todos os grandes mestres estão dispostos a ensinar os que estão ansiosos por aprender, e que a oportunidade existe a todo o tempo, já que não há noite, nem dia, nem fadiga a entrar nos cálculos das pessoas. Mas, com certeza, indaguei, as pessoas não estão estudando e praticando dia e noite, semana após semana, mês após mês, ano após ano, dessa maneira, estão? Sim, é o que fazem e, como eu lhe disse, não se cansam nem as coisas pesam quando estão interessadas e fascinadas pelo que fazem. Se analisar suas reações no plano físico, verá que o tempo nunca se arrasta quando o senhor está fazendo o que deseja fazer. Habitualmente, surge a fadiga, e o senhor tem de parar, embora esteja se deliciando com o que está fazendo. Mas aqui isso não acontece, já que ninguém se cansa, e não há um tempo, tal como entendemos essa palavra. Não é preciso ir para casa a fim de jantar, não existem esposas à espera, o senhor não tem deveres ou responsabilidade de espécie alguma. Essas limitações não existem no nível astral, de forma a que um homem ou uma mulher continuam com o trabalho ou lazer que desejem, sem qualquer preocupação quanto ao período de tempo que devem gastar nessa forma particular de estudo ou de prazer. Meu guia disse-me, então, que tinha um pequeno trabalho a realizar e, delicadamente, pediu-me licença para me deixar durante certo tempo. Vá para onde quiser, disse ele, ninguém interferirá com o senhor e sugiro que ande aí pelas diferentes salas, pois posso assegurar-lhe que não terá qualquer recepção hostil. Este edifício é muito semelhante aos que existem aqui, e valerá a pena ver mais sobre o que se faz em tais lugares. Voltarei, quando tiver terminado meu trabalho particular, e penso que não sentirá tédio enquanto eu estiver afastado. Pelo lado de fora, eu vira que a casa tinha pelo menos 3 andares. Resolvi, portanto, explorar o local, como me fora sugerido. Para começar, fui ter aos aposentos mais baixos. Em um deles encontrei um escultor com seus alunos, explicando como determinada curva poderia ser obtida. Fiquei ali por um momento, ouvindo o que ele dizia, e alguns de seus discípulos, sem nada falar, sorriam para mim, enquanto eu ouvia, e era evidente que não faziam qualquer objeção à minha presença. Em outro aposento, um quarteto tocava. Ainda em outro, um violinista repetia e tornava a repetir determinada passagem, com uma partitura diante de si. Aquilo se parecia muito com uma academia, tal como eu as vira no mundo, mas com a grande diferença de não haver ali confusão nem pressa, e estarem representadas todas as formas de arte. Também ficava bem claro que as pessoas ali presentes, embora estudando com muita seriedade, eram evidentemente felizes, e de forma alguma tensas, tal como eu vi os estudantes se mostrarem, da última vez em que os observei na Real Academia de Música da Inglaterra. Mais tarde subi as escadas e tive uma agradável surpresa. Ao abrir a porta, e notei, com interesse, que ali abríamos de fato as portas e não passávamos através delas, como se fazia com as portas do mundo físico, e entrar num daqueles aposentos, vi uma jovem sentada num sofá, junto de um grande piano. Tinha um trecho de música na mão e estudava-o. Quando entrei, ela ergueu os olhos e eu imediatamente a reconheci, pois era Daphne Hiller, que eu vira pela última vez na Inglaterra, em 1935,
quando o encontrei num clube de golfe. Meu adversário naquele dia conhecia intimamente. Feitas as apresentações, começamos a conversar. Eu a vi muitas vezes durante minha licença, e chegamos a nos conhecer muitíssimo bem. Várias vezes pensei em pedir-lhe que se casasse comigo, pois pensava que a amava, mas, fosse como fosse, não fiz tal coisa. Uma das razões para isso era a falta de dinheiro suficiente para me casar. Também desejava alcançar o ponto mais alto da minha profissão antes de aceitar a responsabilidade de uma esposa. Voltei para o Ceilão, e durante 2 anos nós nos correspondemos regularmente. Depois, tudo terminou, pois Daphne teve uma pneumonia e, para meu grande desgosto, a mãe dela me escreveu para comunicar sua morte. Escrevi uma carta de condolências e, pouco a pouco, fui perdendo contato com a família. E agora ali estava Daphne, diante de mim, parecendo muitíssimo viva e com o mesmo aspecto de quando eu a vira pela última vez, porém com expressão mais feliz. Na realidade, todo o seu rosto irradiava alegria e contentamento, e alguma daquela alegria, pensei com certa vaidade, vinha do fato de me ter visto. Daphne, minha querida, é realmente você? Sim, sou eu, disse ela. Mas o que é que você está fazendo aqui? Não deixou ainda o velho mundo, eu sei. Portanto, o que o trouxe aqui? Tentei explicar-lhe algo do que acontecera e por que eu ali estava. Daphne disse que se surpreendera ao ver-me porque, embora a maioria das pessoas evoluídas andassem pelo plano astral durante o tempo em que seus corpos estão adormecidos e recuperando-se para o dia seguinte, não é comum que pessoas vivas visitem a terceira esfera do mundo astral. Na maioria dos casos, não sabem como chegar até lá, e poucas são as que reconhecem a existência dos diferentes níveis. Mas, querido, disse ela, agora você está aqui e poderá voltar. Assim poderemos nos ver muito para o futuro, e há muita coisa que eu lhe posso mostrar. Embora, enquanto eu vivi, não tivesse sido pedida em casamento por você, sei que você me amava, e eu também o amo. Compreendi, então, que não me parecerá absolutamente estranho o fato de ela se ter dirigido a mim chamando-me de querido, pois com muita frequência nos tínhamos tratado assim, nos velhos tempos. Embora muitos anos se houvessem passado, tudo voltou, num relance, e eu tornei a sentir a mesma atração por ela. Isso é maravilhoso, disse eu, e não será por culpa minha, com certeza, que deixarei de vê-la muitas vezes no futuro. Talvez você possa me ajudar nisso, pois não sei se posso vir até aqui por meus próprios meios, embora, desta vez tendo um guia para ajudar, isso me parecesse tão fácil. Contei-lhe a respeito de meus esforços nos dias passados, e como, além da minha primeira viagem astral, eu ainda não tinha conseguido realizar nada, apesar de ter tentado fortemente. Quero recordar, depois, o que fizermos e dissermos, mas não sei se o conseguirei. Quando eu estava dizendo isso, meu amigo Indo entrou no aposento. Com que então vocês se encontraram? Disse ele. Pensei que isso iria acontecer, se o deixasse a sós por bastante tempo. Foi bom que encontrasse Daphne, já que ela pode ser de grande auxílio para o senhor e, através do amor que mutuamente se dedicam, muitas coisas parecem agora possíveis, quando antes davam a impressão de serem muito difíceis. Uma das coisas é ter o senhor um contato definido neste nível, no qual se pode concentrar, assim que saia de seu corpo, no momento em que adormecer. O fato de pensar em Daphne fará com que ela saiba disso imediatamente, pois o pensamento é uma coisa poderosa, e o pensamento concentrado não é limitado pelos diferentes níveis da matéria. Assim, Daphne, se ela permite que eu a trate por esse nome, saberá, bastante claramente, quando seus pensamentos se concentram nela, da mesma maneira pela qual as pessoas sabem que o Senhor deseja falar com elas, quando as chama ao telefone. Não é fácil para Daphne ir ao seu encontro, quando o Senhor sai de seu corpo e está na esfera mais baixa deste mundo, mas o seu contato pode se realizar na passagem daquela primeira esfera para a terceira esfera, onde estamos agora, exatamente pela mesma forma pela qual o fato de segurar minha mão atuou como contato para o Senhor no momento de passar da esfera mais baixa para a segunda,
e dessa para a terceira esfera. Verá então que, exercitando a vontade, além de ter contato com alguém que tenha prática, a dificuldade desaparece. O hindu continuou. O senhor não sabe ainda muito sobre a lei do karma, a lei que, em grande extensão, faz os seus contatos e lhe dá oportunidades que são tão importantes para sua evolução. Essa lei do karma, ou lei de causa e efeito, conforme é habitualmente chamada nos países cristãos, refere-se a cada palavra, pensamento ou ação sua no nível físico. O simples fato de, naquele nível, o Senhor ter tido afeição por Daphne, afeição que ela retribuiu, embora não tenha terminado naquela realização a que o mundo chama casamento, significa que os dois têm um vínculo mútuo, que mais cedo ou mais tarde deve ser trabalhado. Há muito o que dizer sobre o fato de se estar amando, pois quando uma pessoa está amando, ou pensa estar, deseja dar e, por um curto período, não procura obter nada em troca daquilo que dá. Expressando o caso de maneira diferente. A pessoa transpira algo que, pode dizer-se, é o que de mais alto pode oferecer. Essa oferta é uma causa que deve produzir um efeito. Em outras palavras, a lei do karma deve funcionar em sua forma natural. Um intercâmbio autêntico de amor realiza um companheirismo ideal, para progredir seja no que for, pois cada qual está desejoso e ansioso por ajudar o outro de todas as formas possíveis. Assim, recebo com satisfação esse contato entre os dois, e não me importo de confessar que tinha a esperança de que o conseguiriam. Eu não podia trazer o senhor até aqui, deliberadamente, porque isso seria interferir com o trabalho natural da lei do karma que mencionei. Presume-se que estava em seu destino encontrá-la de novo sob estas condições diferentes, e agora depende de ambos obterem vantagens da força de circunstâncias que tornou este vínculo possível. Como é fascinante o trabalho de Deus, do destino. Se Charles não tivesse sido morto, o senhor não se sentiria tão infeliz e eu não teria sido designado para ir ajudá-lo. Agora, através de seus esforços para compreender algo sobre o plano evolutivo, o senhor teve permissão para reencontrar uma pessoa que considerava perdida para sempre, ou perdida pelo resto de sua vida física. Não posso garantir que, na manhã seguinte a uma expedição astral em que tenham estado juntos, o senhor poderá recordar sempre as suas experiências. O desenvolvimento de uma perfeita memória, o brinde que se faz quando se está fora do corpo físico, requer muita prática e, por enquanto, o senhor é um discípulo muito jovem. Eu o ajudarei a se lembrar do que vira esta noite e, quando escrever seu registro das ocorrências noturnas, compreenderá como é importante levar de volta, para suas células cerebrais físicas, o resultado de sua perambulação. Fará, provavelmente, um grande esforço. No futuro, esse esforço, aos poucos, irá permitindo que tenha tão essencial continuidade de consciência. O simples fato de ter encontrado alguém no mundo astral, alguém de quem gostava tanto no mundo físico, irá encorajá-lo a fazer esforços hercúleos para dominar suas limitações. Daphne também pode auxiliar muito porque, tendo vivido neste nível há alguns anos, conhece o poder do pensamento. Ela sabe, também, o que pode e o que não pode ser feito no nível astral. Se o senhor continuar com seus esforços para recordar o que faz enquanto está fora de seu corpo físico, à noite, poderá ter uma segunda existência, por assim dizer, uma vida que o senhor leva apenas quando seu corpo físico está adormecido. Daphne, então, entrou na conversa, voltando-se para o meu amigo. Mas, Acharya, disse ela, tal como disse, se posso ajudar muito Henry agora, porque não pude estabelecer ligação com ele antes. Tentei tão fortemente, depois que cheguei a este plano, mas logo em meus primeiros dias, quando estava vivendo na primeira esfera deste mundo, não me pareceu que pudesse impressioná-la de qualquer maneira. Antes que meu amigo pudesse responder, eu interrompi. Escutem uma coisa, vocês dois. Vocês se conhecem. Você chamou meu amigo de Acharya e ele nunca me disse o seu nome, embora tenhamos estado muito juntos, nestes últimos dias. O senhor se chama Acharya? Sim e não, respondeu meu amigo hindu. Esse nome é, com certeza, parte do meu nome,
e habitualmente chamam-me assim aqueles que têm contato comigo neste nível. E bastante bom para o nosso propósito, portanto o Senhor também pode me chamar assim, se quiser, mas depressa compreenderá que os nomes pelos quais as pessoas são conhecidas do mundo, pelo menos o sobrenome, não são, afinal, tão importantes. Você, Daphne, não podia entrar em contato com Henry e percebe, Henry, que é a primeira vez que eu menciono seu nome. Porque ele ainda não estava acordado, no sentido espiritual oculto e, consequentemente, não se recordava de nada que fizera quando fora de seu corpo, a não ser através de vagos sonhos, que se mostravam extremamente enevoados e incompletos. Assim, quando deixava seu corpo, ele não tinha um plano concentrado, em pensamento, do que desejava fazer. Você falava com ele, eu sei, mas, como diz, Henry não parecia tão interessado como quando conversavam no mundo físico. Quando esperava que ele se lembrasse do que tinham falado algumas noites antes, eis que seu ouvinte parecia vago e monótono. Isso era devido ao fato de ele não estar acordado. Foi preciso uma grande tragédia, tal como a morte de seu bem-amado irmão Charles, para levá-lo a clamar por luz, pelo conhecimento oculto. Foi preciso que houvesse uma crise, porque, através dela, surgiu o anseio de conhecimento, e o que um homem realmente deseja ele pode ter, contanto que esteja disposto e ansioso pelo trabalho. Bate, e te será aberto, busca, e acharás, disse o grande mestre, o Cristo, e essas palavras são literalmente verdadeiras. Agora, porém, precisamos seguir, pois tenho mais coisas para lhe mostrar, antes que chegue a hora de retornar a seu corpo. Talvez você queira vir conosco, Daphne. Quero, sim, disse Daphne, porque sei que com seu conhecimento e auxílio posso ir a lugares que ainda não me é possível visitar com o meu limitado conhecimento. Primeiro, olhe para o seu relógio, disse-me Acharya, e veja quanto tempo se passou desde que deixou seu corpo. Olhei, e vi que o mostrador do meu relógio se mostrava estranhamente enevoado. Tentei imaginar que horas seriam, e cada hora em que pensava os ponteiros do meu relógio mudavam de posição para sincronizar com o meu pensamento. Receio não saber, disse eu, porque meu relógio parece mudar a hora a cada pensamento meu. Isso é bem verdade, falou Acharya, porque o Senhor está olhando, não para um relógio astral, mas para o relógio que imaginam estar em seu pulso. Está habituado a usar relógio, assim, automaticamente, levanta o pulso a cada vez que deseja saber as horas. O simples fato de que espera encontrar um relógio em seu pulso faz com que o relógio apareça, pois este é o mundo de ilusão e aquilo em que se pensar num momento existe naquele momento. Espere aqui, e eu vou certificar-me quanto às horas, naquilo em que elas nos interessam, já que apenas nos interessa o tempo existente no lugar onde seu corpo está deitado. Saberei quando deve retornar a seu corpo. A hora marcada em outras partes do mundo não interessa neste caso. Quando terminou de falar, Acharya pareceu desvanecer-se no ar. Eu mal me havia recuperado de minha surpresa, e ele já estava de volta, de pé, a meu lado. E continuou. Voltei a seu corpo, adormecido em Colombo, e o relógio de seu pulso marcava 11 horas e 30 minutos. Com certeza meu relógio parou, disse eu, porque parece que estamos no plano astral há horas, e não apenas há 1h30. Acharya continuou. Depressa compreenderá que o tempo parece diferente no nível astral, em relação àquele a que está habituado no nível físico. E bem verdade que só se passou 1h30 minutos, desde que emergiu do seu corpo físico e iniciamos nossa viagem, e o Senhor compreenderá ainda melhor o que digo, amanhã, quando anotar suas experiências e perceber o que fez em apenas 1h30 de tempo do plano físico. Deve ter tido, em sua vida física, a experiência de acordar às 6 horas da manhã, sabendo que não precisaria levantar-se antes que se passasse mais 1 hora, pelo menos. Voltou-se na cama, tornou a dormir, e teve um longo e complicado sonho que, em tempo, pareceu ter durado um dia inteiro. Então acordou e seu relógio lhe disse que só tinha estado adormecido durante 20 minutos. O que eu lhe disse é um fato astral, que deve recordar, pois o tempo não existe neste nível.
Deixamos, então, a sala de trabalho de Daphne, e estávamos de novo no corredor. Flutuamos, descendo as escadas, para o vestíbulo principal. Não parecia haver ninguém ali, embora passássemos por um homem que ia para a academia cuidar de seus estudos, pois trazia um estojo sob o braço, parecendo tratar-se do estojo de uma flauta. Sorriu, ao passar por nós, mas nada falou. Acharya disse que desejava levar-nos a ouvir uma sinfonia especial, um concerto que o reino Deva estava dando na profunda floresta, parte remota do mundo astral, onde os humanos raramente penetravam. Contou-nos que obtivera a permissão para que eu e ele assistíssemos, e que não tinha dúvida de que não seria feita objeção à presença de Daphne, principalmente pelo fato de estar ela dedicando grande parte de sua existência astral ao estudo da música. Explicou que aquele concerto seria inteiramente diferente de tudo quanto tínhamos ouvido até então, porque seu objetivo não era apenas o de produzir bela música. Havia o propósito específico de criar um turbilhão de energia, que pudesse ser utilizada para influenciar uma conferência particularmente importante que estava tendo lugar, naquele momento, no mundo físico. Não disse de que conferência se tratava, mas deu a entender que se tratava de algo relacionado com a guerra, e que as decisões tomadas nessa conferência teriam grande relação com o eventual resultado da mesma, e também com a data em que o mundo cessaria de lutar e decidiria tentar resolver as diferenças através de negociações, em lugar de recorrer a armas e munições. Explicou que aquela energia podia ser criada em 2 dias através de profunda concentração e por meio do som. Aquela fusão de acordes, que acontecia porque cada indivíduo participava do processo de concentração profunda visando um propósito definido, criava um turbilhão de energia que, quando transmitida ao local da reunião, por meio do pensamento, influenciava realmente as pessoas que tomavam parte na conferência. Ele deu, como exemplo, um grupo de pessoas que estavam irritadas, algumas zangadas e todas mais ou menos exaustas. Antes da abertura de uma reunião assim, o presidente da Assembleia tomou providência para que todos recebessem uma bebida e pudessem fumar. Ao mesmo tempo, certificou-se de que cada qual estivesse acomodado em cadeira confortável, e que o aposento, caso estivesse fazendo frio, fosse aquecido a ponto de as pessoas se sentirem relaxadas. A reunião teve início. O presidente talvez abrisse os trabalhos contando uma boa história. Uma segunda rodada de bebidas foi servida, e então cuidou-se dos pontos sérios da agenda. Qual seria o resultado? As pessoas presentes, que pouco antes sentiam-se irritadas e prontas a discordar umas das outras, desenvolveram uma camaradagem que tornou possível uma discussão sensata e que facilitou o trabalho do presidente. Da mesma maneira, mas em grau muito maior, a energia gerada pelo esforço que o reino Deva devia fazer naquela noite poderia influenciar um grupo de homens cujo grande prestígio chegaria a dominar o destino de milhões de seres humanos. O que eles decidissem iria, realmente, influenciar o futuro da humanidade, justificando tamanho trabalho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sem maiores preâmbulos, nos afastamos, então, dali, flutuando uns 5 metros acima do solo e viajando a uma velocidade de cerca de 75 km por hora. Aquela parte do mundo astral não parecia ocupada por seres humanos. Não me recordo de ter passado por qualquer indivíduo, ou grupos de indivíduos, durante nossa travessia rápida. Reparei que a região era de inexcedível beleza, e que de vez em quando passávamos por edifícios, de perto ou de longe, edifícios que pareciam semelhantes ao da academia, de onde havíamos saído pouco antes. Havia profusão de flores por toda parte, e numerosas árvores esmaltavam os campos. Aqui e ali eu via trechos densamente arborizados da região, mas estávamos viajando depressa demais para que se pudesse reparar em algo que de significativo. Penso que foi a Acharya que falou o tempo todo e, tanto quanto me recordo, descreveu a região através da qual estávamos passando. Minha mente, contudo, estava tão repleta das maravilhas da minha viagem, e do que ainda estava por acontecer, que não posso recordar nada de interessante para registrar. Depois de viajarmos durante o que me pareceram uns 15 minutos,
Vi diante de nós o que dava a impressão de ser uma densa floresta, e me lembro de que a Shara apontou para aquele ponto de referência, quando dele nos aproximávamos, como o que marcava o fim de nossa jornada. Contudo, não tocamos o solo à orla da floresta, mas flutuamos alguns centímetros acima do topo das árvores, talvez durante uns 5 ou 6 quilômetros, e então, diminuindo nossa velocidade até algo que se aproximava do passo comum, a Shara conduziu-nos através de uma abertura entre as árvores, onde observei que havia a clareira mais bela, aberta na forma tosca de um círculo, com um diâmetro talvez de uns 50 metros. Ao descermos ao solo não notamos sinais de atividade, nem vimos ninguém nem algo que se movesse no espaço aberto diante de nós. Fomos conduzidos por Shara a uma imensa árvore, cujas raízes nos proporcionaram confortável assento, e meu amigo recomendou-nos que nos sentássemos e que permanecêssemos calados. Talvez seja oportuno que eu mencione a minha impressão sobre a luz desse espaço aberto ou clareira. Estávamos densamente rodeados por árvores, tal como numa selva indiana, árvores cujas copas pareciam espalhar-se, de forma que o espaço acima era muitíssimo menor do que o do círculo à beira do qual estávamos acomodados. Conforme falei, no plano astral a luz é cinza azulada, muito mais clara do que a mais perfeita luz do luar, mas sem o efeito brilhante, direto, que dá a luz solar. Visualizem essa clareira perfeitamente iluminada por inteiro. Se um coelho corresse através do círculo aberto ninguém poderia deixar de vê-lo, até que tivesse desaparecido na espessura da selva. Tínhamos, portanto, visão perfeita de tudo quanto aconteceu, e ao mesmo tempo estávamos rodeados por uma densa floresta, na qual pouco ou nenhuma luz penetrava. Depois de estar ali sentado por alguns minutos, reparei num grupo de homenzinhos, pareciam anões, que emergiam da floresta na ponta esquerda do lugar onde eu me encontrava, e que ali se sentaram, de pernas cruzadas, em semicírculo. Tanto quanto me recordo, havia cerca de 10 deles, e cada um levava um instrumento que parecia um cruzamento de tímpano com tambor. Vi que estavam vestidos com pequenos trajos de cor marrom, e usavam minúsculos sapatos e barretes feitos de um material verde vivo, muito mais brilhante do que a folhagem das árvores. Suas feições pareciam ser a de homens de meia idade, variando entre os 40 e os 70 anos de idade, a julgar pelos padrões da Terra. Os que viram o filme de Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, terão uma ideia muito boa da aparência daqueles homenzinhos. Não falavam, nem produziam som algum. Logo depois, um grupo de pessoas muito mais altas emergiu da floresta, tanto homens como mulheres, uma raça inteiramente diferente. Pareciam estar mais próximos do tipo humano, mas eram positivamente etéreos em sua aparência. As mulheres desse grupo eram jovens, cujas idades podiam variar entre os 18 e os 20 anos. Tinham todas longos cabelos soltos ou amarrados com uma fita azul ou verde. Tanto homens como mulheres estavam em absoluto silêncio. Esse grupo alcançava talvez umas 35 pessoas, e todas elas traziam instrumentos, obviamente de caráter musical, porém diferentes dos violinos, violoncelos, clarinetas e flautas que vemos numa orquestra do mundo ocidental. Não se sentaram, mas arranjaram-se de forma que os que traziam instrumentos iguais ficassem mais ou menos juntos, enquanto todos formavam um grupo compacto, de pé, a cerca de uns 20 metros do primeiro grupo de homenzinhos. Não parecia haver o menor sopro de vento, contudo os ramos das imensas árvores moviam-se muito levemente. Um silêncio espantoso prevaleceu durante 2 minutos, e então, de repente, os homenzinhos começaram a usar seus tambores. Quase simultaneamente, começaram a cantar, em voz muito baixa, que se confundia com o fundo dos tambores, sem roubar a beleza das notas que saíam das bocas dos homenzinhos. Tratava-se, era evidente, de um canto espiritual, ou mantra, porque o próprio ar se saturava com o fluxo de força que, bastante definidamente, eles estavam tentando criar. Depois de talvez 6 versos daquele canto, o segundo grupo, ou orquestra principal, começou a tocar. Inteiramente impossível descrever a beleza da música tocada,
a fundir-se com perfeição no fundo constituído pelo delicado tamborilar. O volume não era grande, mas fascinava, pela beleza e pela pureza. O que estava sendo tocado era uma sinfonia, pois tinha movimentos separados e distintos, com um tema principal que era repetido de quando em quando. 2 movimentos completos tinham sido tocados, e a orquestra estava em meio de um terceiro movimento quando, de súbito, o que parecia ser uma voz humana de espantosa beleza soou no ar. Parecia vir de cima, e eu, imediatamente, levantei os olhos. De início nada pude ver, e depois de algum tempo a Acharya chamou minha atenção para uma árvore distante, no lado oposto da clareira. Bem no topo dela pude ver o que parecia ser uma jovem de grande beleza, sentada nos galhos, com os cabelos flutuando, e fazendo solo naquela belíssima sinfonia de som. Era um puro soprano, voz sem grande volume, mas de uma pureza tal que cada nota feria as cordas do meu coração, e eu tive vontade de chorar. Assim continuou por uns 10 minutos. A orquestra tocava alguns compassos, a moça cantava, num solo desacompanhado. Mais tarde, passava ao método comum de cantar com acompanhamento de orquestra, construindo aos poucos a energia pela qual a música estava sendo tocada. Quarto movimento, que parecia incorporar o espírito dos 3 que o haviam precedido, inteiramente orquestral, encerrou o espetáculo. A sinfonia simplesmente se foi apagando e, subitamente, pudemos sentir que o silêncio que fora tão notável havia retornado. Olhei para o topo da árvore, onde a cantora estivera, e não a vi mais. Os grupos que formavam a orquestra, assim como os homenzinhos, permaneciam em seus lugares, agora sentados no chão. Saindo da floresta, apareceu um homem, muito velho, de barba caudalosa e vestido com trajos de cerimônia. Caminhou lenta e calmamente para o centro da clareira e, erguendo as mãos em súplica para alguma forma de deidade, começou o que parecia ser uma invocação, porque os 2 grupos de musicistas inclinaram a cabeça e ouviram com atenção suas palavras. Não entendi uma só palavra do que ele disse, contudo percebi que se tratava de uma prece, um pedido para que o trabalho terminado naquele momento tivesse êxito. Tratava-se, igualmente, de um esforço de vontade, porque cada membro de ambos os grupos concentrava-se ao máximo para que o propósito pudesse ser alcançado. Tudo aquilo terminou bastante depressa. Silenciosamente, o ancião desapareceu pela selva. Então o grupo de musicistas levantou-se e, descendo pela clareira, saiu do alcance de nossos olhos. Eu estava tão impressionado pelo que tinha ouvido que não me queria mover, e foi mesmo um choque para mim ouvir a Acharya dizer: "Bem, por esta noite acabou. Estou muito interessado em saber quantos pormenores o senhor recordará amanhã pela manhã." Eu ainda me sentia aturdido, por assim dizer, quando me levantei. Flutuando através da abertura entre as árvores, começamos nossa viagem de volta. A Acharya deu-nos uma ideia do significado da cerimônia que acabávamos de testemunhar, mas não tenho ideia muito clara do que ele disse, porque trazia ainda um redemoinho na mente e só pensava na maravilhosa influência espiritual, que parecia ter sido a parte mais notável do concerto, de princípio ao fim. Recordo, contudo, que ele descreveu os diferentes músicos. Disse que os homenzinhos eram espíritos da natureza, e que a orquestra se compunha de membros do reino Deva, uma evolução paralela a nosso reino humano. Esses membros, em seu esquema de evolução, tinham desenvolvimento igual ao de Daphne, e ao meu próprio, no reino humano. A solista estava em categoria diferente, porque era uma Deva altamente evoluída e, para igualá-la nessa evolução, só os indivíduos extraordinariamente avançados da nossa. O ancião podia ser descrito como um sacerdote, porque dedicava-se às funções sacerdotais daquela evolução e evoluía através delas, de maneira muito similar ao que acontece no reino humano. No devido tempo chegamos à academia, e paramos no gramado que ficava diante da entrada, porque a Acharya disse que eu tinha necessidade de reter com clareza o desenho daquele edifício em minha mente, para ocasiões futuras. Perguntei a Daphne como poderia encontrá-la de novo, dado que conseguisse chegar até aquele edifício por meus próprios esforços. A Acharya, respondendo por ela, disse que,
Habitualmente, eu podia estar certo de encontrar Daphne no mesmo aposento que ela ocupava quando da minha chegada, porque, não havendo aglomerações no mundo astral, a maioria das pessoas podia manter um local de trabalho particular. Contudo, sugeriu a Daphne que ela me mostrasse a pequena casa de campo em que morava. Daphne ficou encantada com a sugestão e nos convidou a ir vê-la. Partiu à frente, flutuando sobre o topo da academia, quando, para minha surpresa, viu que parecia uma cidade-jardim em miniatura, repousando num vale cerca de uns 700 metros distante, aos fundos do imenso edifício. As casas, embora pequenas, estavam espalhadas, assim, cada pequeno chalé tinha, pelo menos, uns 4.000 metros quadrados de terreno. Via-se bem que cada ocupante havia planejado não só sua própria casa como seu jardim, de acordo com o seu tipo particular de temperamento e gosto. O resultado era inexcedivelmente belo. Havia casas que pareciam ter sido transplantadas de um dos belos distritos rurais da Inglaterra, outras faziam lembrar as pequenas aldeias do sul da França, outras eram puramente italianas, e reparei que havia ali pelo menos 2 edifícios que se pareciam a templos orientais. A Shara percebeu que eu estava interessado nos diferentes tipos de arquitetura, e mostrou-me 2 casas com zimbórios semelhantes aos dos templos maometanos que eu vira, e disse que pertenciam a pessoas particularmente interessadas em ter um aposento com perfeitas propriedades acústicas. Embora eu pudesse ficar contemplando aquela maravilhosa paisagem, percebi que Daphne estava ansiosa por nos mostrar seu lar, e assim, com ela à frente, caminhamos por uma rústica passagem de talvez uns 200 metros. Ela nos fez atravessar um portão que dava para o jardim, verdadeiro resplendor de cores. A casa poderia ser descrita como uma casa de sonho, e seu desenho imediatamente me seduziu. Diante do terraço havia um pequeno gramado, no meio do qual crescia uma árvore de sombra. Havia várias cadeiras de vime arranjadas sob seus galhos espalmados, e essas cadeiras pareciam muito confortáveis e atraentes, com suas brilhantes almofadas de cretone. Senti, imediatamente, a vantagem de não haver o perigo da chuva ou dos ladrões, no mundo astral, de forma que as coisas podiam ser deixadas ao ar livre por um período indefinido. Entramos na casa, e Daphne mostrou-nos, antes de mais nada, o maior dos 4 aposentos de que ela se compunha. Esse aposento estava amobiliado como sala de estar, com sofás e poltronas estofadas, mesas de diferentes tipos, outras cadeiras pequenas e um piano de meia cauda a um canto. Não havia sinal de ostentação, mas era evidente que as ideias pessoais da proprietária tinham tido plena expansão, o que no mundo é a mil de impossível, devido ao custo das coisas que desejaríamos tanto possuir. Ali não havia limitações, e estava claro, olhando-se para aquele aposento, que a dona da casa era pessoa de gosto artístico, mas sem qualquer desejo de exibição, fosse sob que forma fosse. Havia várias janelas amplas, estendendo-se quase que por toda a extensão da sala, e a clara luz astral, que entrava através delas, fazia com que se destacasse a bela fusão de cores no tecido que cobria os sofás e cadeiras, e o colorido do tapete persa, que se unia tão harmoniosamente com os estofados, cortinas e tapeçarias. Compreendi que seria fácil obter perfeição naquele nível, se a pessoa tivesse as ideias certas. No mundo era possível que se procurasse durante anos sem encontrar uma tapete persa que se unisse tão perfeitamente com as outras cores usadas na decoração do aposento. As paredes eram de um tom marfim, e se apresentavam nuas, a não ser por um par de gravuras e 1 ou 2 adoráveis aquarelas. Era um aposento onde se tinha vontade de ficar. Parecia um lar, e não um arranjo para exposição. Só atravessar os aposentos era possível imaginar qual o tipo da pessoa que neles vivia, e pude compreender o anseio de Daphne por nos mostrar a casa. O aposento que vimos a seguir era um dormitório, um típico dormitório de mulher, com um divã a um canto e todos os demais pormenores de mobiliário que habitualmente se encontram num quarto desse gênero, perfeitamente decorado. Surpreendeu-me o fato da necessidade de um dormitório no mundo astral, onde o sono não faz parte da rotina da vida. Daphne explicou isso, entretanto,
perguntando-me se não havia ocasiões em que eu sentia o desejo de repousar em posição reclinada, apenas para ler ou pensar, e eu tive de admitir que isso acontecia. Daphne disse-me, então, que passava muitas horas felizes relaxada em seu divã, pensando, lendo e fazendo planos para o futuro. Os outros 2 aposentos eram uma biblioteca e uma cozinha. A biblioteca estava mobiliada com o mesmo conforto e o mesmo gosto artístico dos outros 2 aposentos, as estantes repletas de livros, todos encadernados em belo couro russo, cobrindo completamente 2 paredes. Só o contemplar dos volumes deu-me vontade de me sentar e de verificar o que continham. A cozinha possuía todo o aparelhamento moderno e, embora eu pensasse que uma cozinha seria desnecessária ali, Daphne disse que gostava de fazer pequenas refeições para as reuniões que organizava. A Sharia tornou a fazer sentir que os hábitos morrem bem lentamente nos seres humanos, e, habitualmente, muitos anos de existência se passavam no mundo astral, antes que tais hábitos fossem inteiramente erradicados e esquecidos. Eu gostaria de ter permanecido ali por muito mais tempo, mas podia ver que a Sharia estava começando a achar que era tempo de nos irmos embora. Fiz um último pedido, que era passar alguns minutos no jardim. Foi maravilhoso vaguear entre os canteiros floridos, sentindo o perfume de determinadas flores e descobrindo, em cada caso, que cada perfume era exatamente igual ao daquelas flores no mundo, talvez um pouco mais pronunciado. A Sharia a essa altura fez um comentário, dizendo que eu só teria possibilidade de reconhecer determinado perfume se soubesse o que esperava. Por exemplo, se houvesse ali uma flor que eu nunca tivesse visto antes e cujo perfume não me fosse familiar, eu só sentiria o perfume que a aparência da flor me sugerisse, e talvez o verdadeiro fosse bem diferente daquele que eu imaginara. Daphne acompanhou-nos até o portão, onde nos despedimos dela. Assegurei-lhe que, com toda a certeza, iria visitá-la de novo, se pudesse encontrar o caminho. Flutuamos novamente no ar, sobre o topo da academia, descendo ao solo, mais uma vez, no sopé da elevação onde o edifício se erguia. A Sharia disse-me, outra vez, que imprimisse o desenho do edifício em minha imaginação, de forma que pudesse fazer uma perfeita forma-pensamento dele, a qualquer tempo em que tentasse chegar até ali. Fiz isso. Então a Sharia disse-me ser tempo de retornar ao meu corpo físico, em Colombo, e que os movimentos necessários a essa transferência eram os mesmos que tínhamos usado quando alcançamos aquela esfera do mundo astral. Explicou-me que não me preocupasse com aquilo, mas que simplesmente fizesse um esforço de vontade e empenho para criar formas-pensamento do gramado que ficava diante da minha casa, em Colombo. Segurou minha mão, como fizera antes, dizendo-me, contudo, que só o fazia para me incutir confiança, pois isso era inteiramente desnecessário. Comecei a me concentrar com todo o empenho e, ao fazer isso, reparei que o ambiente que me rodeava tornava-se imediatamente enevoado e, embora não houvesse resistência de vento que se notasse verdadeiramente, tive a impressão de me estar movendo através do espaço. Fechei os olhos, instintivamente, mantendo firme na mente a forma-pensamento do meu jardim e, depois de talvez alguns segundos, cessou a sensação de movimento. Abrindo os olhos, vi a Sharia de pé ao meu lado, no meu próprio gramado, do lado de fora da minha casa de Colombo, sorrindo à minha evidente surpresa. Entramos imediatamente em minha casa através da porta da frente, sem abri-la, subimos as escadas e atravessamos a porta do meu quarto, sem que eu ainda me espantasse pelo fato de nenhuma daquelas portas oferecer resistência. Na verdade, meu corpo, que eu deixara muitas horas antes, continuava adormecido, mas parecia mostrar alguns ligeiros sinais de desassossego, que a Sharia explicou como reações normais de um corpo quando se aproxima a hora de acordar. Disse que eu acordaria bem depressa, e enfatizou a necessidade de me pôr a registrar, imediatamente, os pormenores do que acontecera na noite que havia terminado. Colocou a mão logo acima do alto da cabeça do meu corpo, e pareceu concentrar-se nas células cerebrais, de forma a dar-me a necessária assistência para que eu recordasse. Não me lembro de me haver despedido de a Sharia,
nem de ele ter deixado o quarto, pois dentro de segundos senti dentro de mim forte urgência de retornar a meu corpo. Com o movimento resvaladiço, que já notara de outra vez, deslizei de novo para dentro dele, e de imediato estava bem acordado. Graças aos céus, as lembranças dos acontecimentos da noite estavam ainda comigo. Assim, saltei imediatamente da cama, vesti um roupão e fui para a minha escrivaninha a fim de começar o relato da viagem que fizera. Faltavam 15 minutos para as 6 horas, e achei necessário acender a luz, pois não havia claridade bastante para escrever ou usar a máquina. O registro tomou muitíssimo tempo para ser completado, mas eu havia organizado tudo, cuidadosamente, no dia anterior, para que não fosse interrompido. Pude terminar em paz e sem qualquer distração vinda do exterior. Depois que tomei o desejum, reli todo o meu registro, a fim de me assegurar de que nada esquecera. Esta noite pretendo fazer uma tentativa por minha conta, na intenção de retornar à terceira esfera, usando como ponto de referência a academia onde Daphne trabalha. Estou realmente excitado, desta vez, pois tenho algo a registrar. Não que tenha realizado algo maravilhoso, mas, pelo menos, tive algum sucesso. Depois de voltar de um passeio, sentia-me fisicamente cansado e aos poucos fui me preparando para me deitar. Li durante alguns minutos, quando fui para a cama, depois apaguei a luz e preparei-me para dormir. Lembro-me bem claramente do aspecto do meu corpo deitado na cama, e já não preciso visualizar-me num espelho hipotético, conforme me ensinaram nos primeiros dias. Não me recordo de ter deslizado para fora do corpo, mas, com certeza, lá estava eu em meu quarto, com o corpo deitado na cama, tal como o tinha visto anteriormente. Saí do quarto através da porta, desci as escadas e, pela porta da frente, fui ter ao gramado onde a Chara e eu tínhamos estado de pé. Não havia muitas horas. Só podiam ter passado 10 minutos das 10 horas, porque ainda havia gente por ali, caminhando e dirigindo carros pela rua. Compreendi que o que eu estava vendo era a reprodução astral dos carros e daquela gente, e que me encontrava, realmente, na parte mais baixa, ou na primeira esfera do mundo astral. Agora, eu ia fazer minha tentativa para sair da primeira esfera e subir à terceira, onde Daphne vivia. Ia me concentrar com toda a minha força de vontade e fazer a forma pensamento da academia, que a Chara me fizera visualizar tão cuidadosamente no início da manhã. Fechei os olhos e usei cada migalha de força de vontade que possuía. E, realmente, a sensação de que me movia sem qualquer resistência ao vento era a mesma. Mantive a forma pensamento da academia muito clara, em minha mente, desejando alcançar aquele lugar. E, de repente, senti que a sensação de movimento cessara, e abri os olhos. Graças aos céus, eu havia conseguido. Ali estava a academia, no topo da colina, tal como eu a vira na noite anterior. Minha excitação foi quase impossível de suportar, de tão grande. Realmente devo ter perdido de todo o controle das minhas faculdades, porque, subitamente, tudo o que havia ao redor, inclusive a academia, tornou-se enevoado e o que posso recordar a seguir é que acordei na minha cama e no meu corpo físico, em Colombo, com o coração batendo em ritmo acelerado. Oh! Deus! Tinha estragado tudo. Cheguei até lá. Alcancei realmente o lugar almejado e, por causa da minha excitação e da falta de controle, voltei para onde havia começado, e bem acordado. Devo ter ficado ali deitado pelo menos umas 2 horas, amaldiçoando minha estupidez e descontrole, e então tornei a sentir sono. Decidi a tentar de novo, e dessa vez manter o controle das minhas faculdades, de forma a não precisar voltar para o corpo físico, antes que ele tivesse tido sua cota normal de sono. Mais uma vez concentrei-me para sair de meu corpo, e ao mesmo tempo mantive diante de mim a forma pensamento do edifício da academia. Dessa vez a saída do meu corpo foi um pouco diferente do que na primeira ocasião. Não me recordo, de forma alguma, de ter estado em meu quarto, como pouco antes, naquela mesma noite, mas, para meu espanto e grande alegria, vi que me encontrava no mesmo lugar do qual fora tão rudemente arrastado quando perdera o controle, algumas horas antes.
Dessa vez lembrei-me de que era preciso ter controle e, de certa forma, me obriguei a permanecer calmo. Sei que me sentei na grama, sem fazer qualquer esforço para me aproximar da academia. Concentrei-me, apenas, e profundamente, em acalmar as batidas do coração e em permanecer frio e calmo. Então levantei-me, flutuei até a entrada principal do edifício, subi as escadas e fui até a porta do aposento que, segundo me lembrava claramente, Daphne estava ocupando na noite anterior. Dessa vez eu compreendia que não havia a possibilidade de passar através da porta, da mesma forma com que se atravessa no plano físico, pois aquele edifício era composto de matéria astral. Portanto, uma porta, ali, era o obstáculo para a passagem de alguém, porque eu também estava em matéria astral. Bati a porta e esperei, mas não houve resposta. Tornei a bater, pensando que o ruído não havia sido suficiente para que a ocupante o escutasse, mas de novo o silêncio completo reinou e a porta não se abriu. Depois de um pouco de tempo girei cuidadosamente a maçaneta e, tomado de timidez, espiei para dentro. Vi que o aposento era aquele onde encontrara Daphne, na noite anterior. Assim, sem mais insistir, fechei de novo a porta, flutuei para descer as escadas e saí pela porta da frente. Levantando-me no ar, passei por sobre o topo do telhado e segui meu caminho, na esperança de que Daphne estivesse em sua casa. Desci ao solo antes de alcançar a cidade-jardim, e tornei a contemplar a bela paisagem. Aquilo, realmente, era uma visão do paraíso. Não era para admirar que eu tivesse querido ficar a contemplá-la por mais tempo, na última noite. Havia ainda mais tipos de casas do que eu havia imaginado. Eu me sentia absolutamente eletrizado pelo quadro que se abria diante de mim. E só desejava ser um artista, porque assim, ao retornar a meu corpo, talvez pudesse reproduzir algo com alguma semelhança do que via tão pormenorizadamente. A cidade-jardim ocupava um vale ondulante, e por todos os lados o solo ia subindo aos poucos, até alcançar uma fileira de colinas claramente visíveis à distância. Contemplei à vontade os belos jardins, que só podiam existir num mundo onde não há as limitações de trabalho e fortuna. Há muito que dizer quanto ao cultivo da imaginação quando da existência em nosso plano físico, porque embora o devaneio não produza qualquer resultado prático enquanto estamos vivos, mesmo assim a faculdade de poder e imaginar em pormenor, com toda a certeza, se estabelece no mundo astral. Nela a pessoa apenas tem de ter capacidade para visualizar algo e pensar fortemente nele para que o pensamento se transforme imediatamente em fato estabelecido. Um fato que permanece exatamente durante o tempo em que, através do pensamento, a pessoa desejar que ele continue existindo. Gente feliz, realmente, e passou-me pelo pensamento que, agora, sabendo um pouco mais sobre o que podia me esperar ali, não me atormentaria se me dissessem que depressa chegaria a minha vez de deixar o mundo físico. Zero que eu vira e aprender. Levava-me a compreender que a felicidade era sempre possível para as pessoas que deixavam o mundo, se elas realmente desejassem a felicidade. Meu último pensamento, antes que inesperada interrupção ocorresse, foi o de como era fácil formar uma ideia de quase cada um dos ocupantes daquelas casas. No mundo físico, seria um erro julgar um homem pelo seu jardim, porque, provavelmente, pouco ou nada ele teria a ver com sua criação. Ali, não havia necessidade de jardineiros, e cada jardim era a criação de seu dono. A partir daí, era bastante possível chegar a uma ideia quanto às características principais da pessoa. Eu gostaria de ter podido fazer um teste com a minha teoria. Exatamente nesse momento minha atenção foi atraída por uma figura vestida de branco que vinha correndo em minha direção, ao longo da passagem rústica, e que gritava, enquanto corria. Era Daphne, naturalmente, e fazia-se evidente que ela estava muito agitada. Conseguiu vir, Henry. Estou tão contente. Nestas últimas horas venho tentando muitíssimo ajudá-lo e pensei que meus esforços tinham sido inúteis. Ainda há pouco senti, uma vez, que você estava perto de mim, e fiquei quase certa de que conseguira transpor o véu, mas a impressão foi se desvanecendo e eu já tinha perdido a esperança. Quando senti, novamente,
que você estava se aproximando. Tive que vir para este lugar, nem sei porquê, e quando vi você aí de pé, num devaneio, mas realmente aqui, penso que meu coração deixou de bater por um momento, de pura alegria. Olhei para a graciosa figura que estava diante de mim. Parecia apenas um pedacinho de mulher, vestida com um traje de musselina, que desenhava seu corpo juvenil em linhas das mais encantadoras, e fiquei maravilhado com a sua beleza. Seus cabelos castanhos escuros, de reflexos dourados a percorrê-los, formavam perfeita moldura para a expressão animada de seu belo rosto, cujos olhos demonstravam um amor tão puro que poucos homens o terão visto no mundo. Tudo quanto era digno em mim pareceu vir à tona, e eu senti o velho desejo de proteger, de defender e manter, que é o verdadeiro sentimento de um homem em relação à companheira escolhida. Não tinha vontade de falar e, delicada, embora firmemente, tomei em meus braços e, com muita reverência, beijei-a no rosto e nos cabelos. Não havia paixão no meu abraço. Parecia não haver lugar para a paixão, mas um profundo e arraigado desejo de me aproximar mais daquela menina dos meus sonhos, um desejo de conhecê-la melhor e, se possível, aumentar a felicidade de que ela já gozava. Ela retribuiu meus beijos, sem denotar surpresa alguma pelo que eu fizera. Por um momento seus olhos encheram-se de lágrimas, lágrimas que imediatamente tentei enxugar com beijos, quase antes que elas tivessem aparecido. Então, ela desviou o rosto, enquanto nos voltávamos e, com meu braço em torno de sua cintura, caminhamos vagarosamente na direção da casa.